temos um convidado, um jornalista maravilhoso aqui, o Vicente Nunes. Ele Cara, comanda um dos principais sobre o jornais lá Vicente, de Portugal, o Vicente é o editor-chefe do cara, Público Brasil. Público Brasil. Público Brasil é um jornal dentro de um jornal chamado Público, só que dirigido principalmente à comunidade de brasileiros em Portugal. E do ponto de vista editorial, é um sucesso. Não estou dizendo isso só porque o Vicente está aqui na minha frente, Não, na ele é muito bom, nossa ele é foda. frente. Vicente é foda. E a gente convidou o Vicente hoje para conversar sobre esse assunto, que está muito quente, principalmente de ontem para hoje, que Pois é é. o da expulsão de brasileiros que migraram para Portugal, e que tiveram os seus vistos rejeitados. Vicente, seja bem-vindo e me diga uma coisa: são quantos os brasileiros, mais ou menos quantos, que tiveram seu pedido de vista, enfim, negado e por quê? E por quê? Opa, boa tarde, Noblar, Guga. Eu estava aqui ouvindo vocês falarem e fiquei pensando se a Carla Zambelli viria aqui para Portugal, né? Pois é, você ia ganhar uma boa companhia por aí. Porque vou te dizer uma coisa, não falta bandido vindo para cá, viu? Bom, É mas mesmo? É? vamos lá. Vamos. O governo de Portugal vem fazendo, passando a limpo aí os pedidos de residência aqui. Havia mais de 440 mil processos encalhados e eles resolveram botar essa conta em dia aí e descobriram aí que uma galera, mais de 34 mil pessoas, não apresentaram os antecedentes criminais. E agora eles estão exigindo isso, e desses 34 mil, mais de 5 mil são brasileiros. No meio desse processo aí, inclusive, várias pessoas foram presas. O próprio governo de Portugal já avisou, tinham mandados judiciais internacionais de prisão, gente que estava foragido da justiça, alguns brasileiros. O que Portugal está alegando é que precisa arrumar a casa, porque as portas estavam escancaradas, todo mundo vindo para cá sem nenhuma garantia de segurança. E Portugal tomou aí uma sova da União Europeia dizendo: vem cá, nós estamos fechando as nossas fronteiras e vocês estão abrindo, então vamos fazer o dever de casa. E aí agora estão começando a notificar todas essas pessoas, são quase 2.000 notificações por dia, e esse número aí de pessoas que vão ser expulsas tende a aumentar muito nos próximos dias. E isso é uma política que está sendo adotada por quase todos os países europeus, não é isso? Exatamente. Eles implantaram aí um sistema que vai entrar em operação no final de 2026. Inclusive, qualquer turista que quiser vir para a União Europeia, inclusive os brasileiros que não precisam de vistos, vão ter que entrar nesse ETIAS, que é um sistema que eles estão criando, para pedir uma outra autorização para entrar aqui em Portugal. E vai poder ficar no máximo 90 dias circulando pela União Europeia. Então, eles estão preparando a região aí para dar uma limpada, entendeu? Agora, por quê? O que é que, quer dizer, quais são os principais problemas que os migrantes e imigrantes criam ou pelos quais são acusados, entendeu, Vicente? Ô, Noblar, esses imigrantes, eles já passaram por vários países da União Europeia, tiveram problemas nesses países, só que como os sistemas dos 27 países não conversavam, o sistema de segurança, então o cara cometia um delito na França e vinha para Portugal, e Portugal não sabia que esse cara tinha problemas lá, ou na Espanha, e agora, como os sistemas estão sendo unificados, é possível, ao avaliar o pedido de residência, que se descubra se esse cara cometeu algum delito, algum crime em outro país da União Europeia. E também eles conseguem cruzar agora os dados com os dados da Interpol. Então, eles estão realmente correndo atrás dessas pessoas. Isso não tem a ver com concorrência, de mercado de trabalho também, ou é basicamente pessoas com antecedentes criminais? Na maioria, pessoas com antecedentes criminais.
mas também tem muitas pessoas que chegaram aqui achando que Portugal era o paraíso e não é, né? E não conseguiu entregar a documentação necessária. Muitas pessoas, inclusive do sul da Ásia. Tanto é que os indianos são os que são em maior número entre o grupo que vai ser expulso de Portugal. Eles, inclusive, já estão na mira das polícias daqui e vão ter 20 dias para sair a partir da notificação. Se não saírem, vão ser expulsos à força mesmo. Então, vão ser embarcados. Agora, a grande preocupação aqui é se Portugal vai fazer o que fez os Estados Unidos, né? O que fizeram os Estados Unidos de algemar e botar no avião e despachar as pessoas. Que é isso que as autoridades brasileiras vêm questionando aqui o governo de Portugal, que não querem ver o pessoal sair daqui algemado, né? Mas Guga, tem e a ascensão da direita, da extrema direita, tem influência nessa decisão? Ô, Guga, eu acho que assim, esse rigor maior tem a ver, sim, com o crescimento da extrema-direita na Europa, sobretudo aqui em Portugal, né? Já que o Chega fez a segunda bancada aqui da Assembleia da República, inclusive com vitória aí no Brasil, esmagadora. Os portugueses que estão no Brasil estão votando direto na extrema-direita e os lusos brasileiros também. Como esse governo que está aqui em Portugal é de direita, e ele quis atrair uma parte dos conservadores que não querem votar na extrema-direita, mas querem políticas mais duras contra os imigrantes, então eles também estão puxando uma parte do discurso da extrema-direita para eles. Então, por isso também esse rigor em relação aos imigrantes, para dar uma resposta. Tanto é que o partido que está no governo agora foi reeleito e vai ser empossado novamente. Mas sim, tem muito a ver com essa questão da extrema-direita. Eles vão regular cada vez mais a entrada de imigrantes aqui, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Sobretudo imigrantes da Ásia, tá? Porque Portugal ainda tem uma coisa com os países da comunidade dos países de língua portuguesa. Eles preferem que esse pessoal, incluindo os brasileiros, venham para cá, porque consegue se adaptar melhor aí à sociedade, fala a mesma língua, independentemente das diferenças, entendeu? os brasileiros aí em Portugal, eles se acham, vamos dizer, em comparação com os outros imigrantes, eles acham que, vamos dizer, eles são superiores, se sentem superiores, eles também têm esse preconceito ou não? O Noblat tem sim, tem uma parte dos brasileiros aqui que se consideram imigrantes de primeira classe. Inclusive, fizeram campanha para o Chega, teve um candidato brasileiro que foi eleito pelo Chega, pela extrema-direita, e eles acreditam que, por falar português, por ser de um país grande como o Brasil, eles agregam valor aqui a Portugal, ao contrário dos demais imigrantes. Para você ter ideia, tem motorista de Uber brasileiro que você entra no carro dele e eles começam a falar mal dos imigrantes indianos, dos imigrantes do Paquistão. É incrível, cara. E, inclusive, alguns se recusam a entrar no Uber dirigido por esses cidadãos de países da Ásia. Então, tem um preconceito, é claro, entre os brasileiros aqui. Só que imigrante, meu amigo, é imigrante. Não tem essa de ser do Brasil, ou ser da Índia, ou ser do Paquistão, porque o preconceito, quando tem, no geral, dos portugueses em relação aos imigrantes, vale inclusive para os brasileiros, tá? Uma pessoa como você sente, apesar de já estar aí, legal, mais do que legalizado no exercício da sua profissão, uma posição de destaque como você tem aí em Portugal, mas você sente isso também na pele? Ô Noblan, ó, eu vou te dizer uma coisa, até eu entrar no Público Brasil, eu não tinha sofrido nenhum tipo de xenofobia ou de assédio, mas depois que eu entrei aqui, sim, muito, Ah, inclusive é? por conta do projeto que nós estamos tocando, que a gente escreve em português do Brasil, e assim, as nossas caixas de e-mail elas recebem enxurradas de mensagens racistas, xenófobas. As pessoas ainda não entenderam o porquê de um público estar fazendo um projeto como esse. Então, a gente teve que criar um e-mail padrão para responder essas pessoas, explicando o porquê do projeto,
a importância dele, de agregar e tal. Mas assim, eu fiquei assustado no início com a quantidade de ataques que nós sofremos. E Hoje esses, já a- diminuiu bastante. e esses ataques movidos preferencialmente pelos portugueses ou ataques que até os próprios brasileiros faziam também, ou luso-brasileiros? Preferencialmente pelos portugueses, mas também por brasileiros, que atacam muito a gente. E dizem que a gente não sabe escrever, voltem para sua terra, vão embora, essas coisas assim, entendeu? Eu até então nunca tinha me deparado com isso, mas depois que eu comecei a trabalhar no Público Brasil, isso ficou explícito. É incrível. A extrema-direita tem horror ao trabalho que nós estamos fazendo aqui em Portugal. E como é que Os está se brasileiros desenvolvendo? que Né, os brasileiros que vivem aí, em média, eles vivem bem ou estão em subemprego? Como é que é no geral? Guga, os brasileiros, assim, eles têm uma rede de apoio maior, porque muitos têm parentes aqui, têm amigos que já vieram, então eles conseguem se inserir melhor na sociedade aqui. Mas, lógico, sim, tem muitos brasileiros em subemprego, tem muitos brasileiros dormindo nas ruas de Portugal. Se você andar por aqui, você vai. Inclusive, por exemplo, tem um sistema de assistência da Santa Casa de Misericórdia aqui, que o número de brasileiros que tem procurado e pedido ajuda à Santa Casa é enorme. Por exemplo, quando eu saio aqui da redação, tem sempre um carro distribuindo comida. E nas filas sempre tem brasileiros pedi- é, pedindo essa comida, entendeu? Então tem sim, porque muita gente veio iludida, achando que Portugal era o Eldorado, e não é, cara. A situação aqui está difícil, o país encareceu muito, veio muita gente para cá, então a coisa da moradia é muito complicada, é caro morar aqui. Um quarto em Lisboa está custando 800 euros, é quase o salário mínimo daqui, que é de 870 euros. Um Então, quarto? um quarto em Lisboa está custando 800 euros. O aluguel, pensa para você. E muitas vezes, Noblar, botam famílias inteiras dentro de um quarto. A gente já encontrou aqui um casal com dois filhos. E fora, pior que isso, tem o que a gente chama de esquenta a cama. O cara que dorme de dia e o cara que dorme de noite na mesma cama. Eles revezam só a cama. É o que a gente chama de cama quente, entendeu? Muitos brasileiros nessa situação aqui. Então tem que tomar cuidado, cara. Imigrar não é fácil, não. Você acha que essa pretensão da Carla Zambelli de se tornar, vamos dizer, o Eduardo Bolsonaro do bolsonarismo na Europa, isso terá aceitação? Será possível ela realizar essa pretensão dela? O Noblar, ela estava muito próxima aqui do André Ventura, que foi o grande vencedor aqui das eleições, com o Chega, conseguiu aí ultrapassar em número de deputados o Partido Socialista, que tem um histórico que sempre comandou Portugal desde a Revolução dos Cravos. Né? Na maior parte do tempo, o Partido Socialista que teve à frente do governo. E eles têm montado uma rede grande, como o Sebastião Abascal da Espanha, o Viktor Orbán da Hungria, a Giorgia Meloni da Itália. Então, eles estão criando uma corrente grande de extrema-direita, Marine Le Pen na França. Então, acho que a Zambelli vai meio se juntar a esse grupo aí para fazer barulho aqui. Eu tenho quase certeza disso. Ainda Vanguarda. tem, o- ainda tem um cordão sanitário aqui que isola um pouco essa extrema-direita, ao contrário do Brasil, mas tem crescido muito. É impressionante o crescimento da extrema-direita aqui. Em Portugal, né? Você fala em Portugal ou na Em Europa, de uma maneira Portugal e na geral? Europa como um todo, na Europa em Claro. geral. É Mas incrível. você acha que com esse desempenho que teve o Chega, que é esse partido de extrema-direita português, vamos dizer, é possível tudo é, claro, mas eu estou dizendo, é provável que esse crescimento do Chega continue aumentando? Ou ele Vai estaria virar maior chegando, partido? ou ele está. Vai conseguir, enfim, indicar primeiro-ministro? O Google Noblar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Portugal fizer uma nova eleição nos próximos 2 anos, o Chega vira o maior partido.
O que que aconteceu? Nos últimos 3 anos, Portugal fez 3 eleições. E a cada ano o Chega foi aumentando de tamanho. Na primeira eleição, em 2019, o Chega tinha um deputado, que era o André Ventura. Hoje ele tem 62, se eu não me engano. Há quantos anos ele tinha um? 2019. Putz, E agora ele está com. 2019. Exatamente, ele tinha 6 um anos, saiu de um deputado. para 60 aí. 62. Entendeu? Então, o crescimento é grande. E outra coisa, Portugal vai ter o ano que vem eleição presidencial, porque o regime aqui é semipresidencialista. E Portugal vai ter, depois de 40 anos, o primeiro presidente militar, ao que tudo indica. Ah, é? Que É aquele vai almirante, é um almirante, né? Salvo engano. exatamente, exatamente. O cara que tocou aí a pandemia e tal, o cara está liderando todas as pesquisas. Hoje ele é imbatível aqui. E vai ser eleito presidente, vai ser o primeiro militar em 40 anos no poder aqui como presidente de Portugal. Agora, como ele ganhou essa dimensão? Por que ele chegou a tal estatura? Ele se destacou muito durante a pandemia, fez um trabalho realmente muito bom de coordenação aí de prevenção contra a Covid. Mas eu acho que há uma desilusão dos portugueses, como em toda parte do mundo, com os políticos tradicionais. E o cara resolveu entrar aí agora para a carreira política, tem conseguido apoio aí de todas as forças empresariais e tal. Então, ele tem crescido muito na aprovação popular. E as pessoas o veem como salvador da pátria, entendeu? É Mas ele se, incrível. mas ele será candidato ou seria candidato Ele pelo já, Chega? ele, Pelo Chega? não, não, ele vai sair por um outro partido, que eu não me recordo o nome aqui, mas ele já lançou essa semana a candidatura dele à presidência da República. Houve até um encontro com empresários e tal. Então, ele já está na rua de campanha, em plena campanha. Mas ele é mais próximo da direita como tal ou da extrema direita? Ele é mais próximo da direita, mas diz que tem um pé no socialismo. Ah, Então, é? então vamos ver como é que essa coisa vai combinar, entendeu? Não, mas então não vai ser um extremista, não vai ser um da turma do Milei, do Não, Bolsonaro ou não, do não, André. não, pelo menos pelo discurso dele até agora, não me parece. E o presidente da República aqui tem um grande poder, porque ele pode dissolver o parlamento a qualquer momento e convocar novas eleições. Então, se esse cara se aproximar do Chega, na próxima eleição, o partido do André Ventura com certeza vira maioria aqui. E aí você volta quando? Provavelmente no dia que sair o resultado, porque a perseguição vai ser grande, meu irmão. Vai, Eu espero que, se isso acontecer e você voltar, aqui esteja melhor para recepcioná-lo também. do que, Pois é, do que aí para você permanecer. pois é, porque vai ter eleição em Portugal aqui no ano que vem e vai ter eleição aí no Brasil no ano que vem, né? Vamos ver É, como é que o Onde eleitor fica vai se pior? comportar. Quem que vai ficar pior? Vicente, Vamos liberar estão Então, vocês. dizendo tá. aqui para liberar o Ah, refém. já são 10 da noite. É, Até porque aí já é bem mais tarde. Vicente, aqui muito já são quase obrigado. 10. Obrigado Muito você, Noblar. obrigado Obrigado, viu, novamente. Guga? Valeu, Valeu, Vicente. estamos aqui à disposição. Estou esperando vocês aqui para a gente tomar um vinho, tá? Tá Maravilha. ótimo. Um Muito obrigado. abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Tchau. Obrigado, Vicente. valeu, tchau. Pois é. Ah,